Boa noite, irmãos. Com grande alegria, mais uma vez, estamos reunidos para a nossa reunião de oração, estudo bíblico. Vamos começar fazendo uma oração de invocação ao nosso Deus. Pai Santo e bendito, nós queremos invocar o Teu nome, ó Pai, nesta noite, reunidos aqui como o corpo de Cristo, para prestar-lhe culto, ó Pai, e aprender acerca da Tua palavra. Te pedindo, ó Pai, que abra as nossas mentes para a compreensão. E também, ó Pai, que estejamos com os nossos corações prontos a colocar diante de Ti as nossas faltas, as nossas necessidades e a nossa dependência por Ti, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos Teus e por podermos, ó Pai, nos reunir de forma livre para compartilharmos, ó Pai, com os nossos irmãos as nossas dificuldades, as nossas necessidades e fortalecermos-nos, ó Pai, uns aos outros também, nos alimentando da Sua palavra. Em nome de Cristo, que por tudo isso te pedimos e hoje te louvamos engrandecendo, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 3, versos 21 a 26. Romanos 3, do 21 ao 26. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em resposta à leitura desse texto, nós vamos nos colocar de pé e cantar o hino de número 52. Glória e coroação. Adorar.
convido o nosso irmão Caio que faça uma oração de louvor e gratidão a Deus. Senhor Deus, bondoso Pai, te louvamos, a Deus, por mais um dia que o Senhor nos deixa, Pai. Te louvamos, a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deixa, Deus, de te louvar, de te adorar e te servir, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo sustento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas provisões que o Senhor nos dá, ó Pai. E muito obrigado, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque é um amor, ó Pai, que não merecemos, mas um amor, ó Pai, que nos dá acesso a Ti, ó Deus. Muito obrigado, te louvamos, ó Deus, por este amor tão grande. Guarde-nos em paz nesta noite, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra mais uma vez a sua Bíblia em Romanos, agora no capítulo 1. Os versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Que essa seja a nossa certeza, que somos salvos por meio do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Cantemos ainda mais um hino, louvando ao nosso Deus, o hino de número 47, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos passar agora para os pedidos de oração. Convido você na sua casa, junto à sua família, estar intercedendo pelos enfermos, desempregados, pelo nosso país, a situação da pandemia, também pela nossa igreja e toda a liderança. E em instantes voltamos para orar pela mensagem que será trazida através do estudo bíblico. Façamos agora uma oração pela vida do reverendo Valmir, que trará o estudo nesta noite. Deus bendito, nós queremos te pedir que instrua-nos, ó Pai, através da tua palavra, usando o teu servo, o reverendo Valmir, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensine as sagradas letras, para que o nosso coração seja cada dia mais transformado, voltado, ó Pai, para cumprir o teu querer.
Abençoa-nos nesse aprendizado, capacita teu servo em nome de Cristo. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. A você também que nos acompanha na sua casa, que você também possa ser abençoado com o estudo da Palavra de Deus nesta noite. Eu quero propor para os irmãos aqui um estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós concluímos a carta de Paulo a Tiago, e eu quero iniciar com os irmãos essa nova caminhada, dessa vez tendo como alvo a Epístola aos Romanos, como os irmãos estão vendo já aí no slide, o nosso data show. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para você acompanhar aí. Estou usando esses autores aqui para a exposição desse estudo. Nessa epístola de Paulo, então, João Calvino, ou John Monroe, não sei se é assim que pronuncia corretamente, ou Donald Carson também, Introdução ao Novo Testamento. Então, esses três autores são bons autores que nos auxiliam aqui. E você poderia perguntar, pastor, mas por que estudar esta epístola? Qual a importância dela? Eu não tenho dúvida de que você a julga muito importante. A epístola de Paulo aos Romanos é uma das epístolas mais importantes que nós temos na palavra de Deus. E eu quero trazer aqui algum testemunho, por exemplo, de João Calvino, que ele diz a respeito da epístola de Paulo aos Romanos. Ele diz: se tivermos um bom entendimento desta epístola, teremos exposta diante de nós uma porta amplamente aberta para a sólida compreensão de todo o restante da Escritura. O que ele quer dizer com isso? Se você quer conhecer a palavra de Deus, ele está sugerindo, afirmando que a epístola de Paulo aos Romanos é a porta de entrada, por excelência, para o conhecimento de toda a Escritura. Acesso aos mais profundos tesouros da Escritura Sagrada. Então essa é a visão, esse é o entendimento que o apóstolo Paulo tem a respeito da importância da epístola de Paulo aos Romanos. Ainda ele diz que o conhecimento de Deus... O conhecimento de Deus e de sua palavra não visa satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa, mas sim conduzir-nos a Ele em adoração e louvor. E isso nós aprendemos também com a epístola de Paulo aos Romanos e nas palavras aqui do próprio João Calvino também. Não é esse o propósito pelo qual nós estudamos a palavra de Deus. Não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas é para conhecermos a Deus, conhecermos a nós mesmos e conhecermos, aprendermos como ter uma vida que glorifica a Deus, que glorifique ao Senhor, como filhos de Deus que somos agora. Ele ainda diz que, aliás, aqui é o outro autor, diz que a carta aos Romanos é a palavra de Deus, seu tema é o evangelho da graça divina. O tema de Romanos, o evangelho da graça divina. E o evangelho anuncia as maravilhas da condescendência e do amor de Deus para conosco, para com o seu povo. Esse é o entendimento deste autor também com relação à carta de Paulo aos Romanos. Dito isto, mostrando um pouquinho da importância da carta de Paulo, na perspectiva desses dois autores, falar um pouquinho dos destinatários. Para quem o apóstolo Paulo escreve? Quem são esses destinatários? São todos os amados de Deus em Roma, são os ouvintes ou os destinatários originais, né, podemos dizer assim, a princípio, desta carta, porque depois ela se estende a todo o povo de Deus, a nós inclusive que estamos aqui. Mas originalmente é dirigida aos amados de Deus, aos convertidos, cristãos que estão em Roma. Dentre eles, provavelmente,
alguns que haviam sido convertidos no Pentecoste, né, conforme Atos capítulo 2. Havia cristãos judeus e gentios em Roma, provavelmente encontrando-se em diversas igrejas, nos lares, que são chamadas aqui igrejas, ao invés de uma única congregação. Então a igreja se reunindo em lares, e para esses cristãos, são para esses cristãos que o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola aos romanos, aos cristãos em Roma. Paulo se dirige a uma comunidade mista de cristãos judeus e gentílicos em Roma. Então não são só cristãos que foram convertidos do judaísmo para o cristianismo, mas também cristãos gentios. Embora os gentios fossem mais numerosos por volta do ano 57 depois de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, mostrar para vocês um panorama geral desta carta. Eu não vou entrar hoje no estudo de cada capítulo, né, propriamente, mas a gente vai ter um panorama geral da carta de Paulo aos Romanos. O seu tema principal é a justificação pela fé. Você vai ver muito, né? Você já vê muito quando você lê, você vê muito esse termo, né? Justificação e justificação pela fé. Paulo envolve os 5 primeiros capítulos na discussão desse tema, logo de início. Ele usa esses 5 capítulos para desenvolver o tema da justificação pela fé. Neles, Paulo diz que o homem encontra sua justificação única e exclusivamente na misericórdia de Deus em Jesus Cristo, ao ser oferecida no Evangelho e recebida pela fé. Então é muito interessante entender aqui a justificação pela fé. Você e eu, diante de Deus, fomos tornados justos, não por nossas obras, como ele vai desenvolver isso, mas tão somente pela nossa fé. A fé que não é nossa propriamente, não é produzida por nós, mas é dádiva de Deus para cada eleito seu. Paulo, portanto, se propõe a 2 objetivos nos capítulos de 1 a 5. Quais são esses 2 objetivos? Convencer o homem da sua impiedade, e é por isso que fica muito, nos vem à mente aqui, o capítulo 1, logo no início, quando ele vai falar a respeito da questão do pecado, né, da prática pecaminosa, aqui nos versículos 17 até o versículo 27, fica compreensível aqui porque que Paulo enfatiza bem a questão da depravação dos homens, que nós encontramos logo no capítulo 1 aqui. Porque Paulo quer convencer os homens da sua impiedade, da sua depravação. E logo na sequência, o outro objetivo, ele quer despertar as pessoas da sua indolência, da sua apatia, né? Estão entregues à sua pecaminosidade, à sua depravação. E Paulo então vai usar esses 5 primeiros capítulos trabalhando o tema da justificação pela fé para convencer e despertar os pecadores da sua pecaminosidade. Você se lembra desse capítulo 1 aí, do que ele trata nesse capítulo. A partir do versículo 6, no capítulo 6, Paulo vai então tratar da santificação e regeneração. E veja que é lógico, né, o desenvolvimento do raciocínio de Paulo, do ensinamento de Paulo. Primeiro ele aborda a questão do pecado, da pecaminosidade das pessoas. Despertado isso, e pelo propósito de Deus e pela misericórdia de Deus, a conversão operada na vida das pessoas, qual é o passo seguinte após a conversão? A santificação, o crescimento espiritual. Então ele vai tratar da santificação, da regeneração. Não podemos receber a justiça de Cristo, né, justificação, sem ao mesmo tempo receber também a sua santificação. Por isso que quando o pecador é convertido, ele tem a necessidade de congregar, de conhecer, de desenvolver a sua vida de santificação.
E aí Paulo então exorta a pureza e a santidade de vida. Você já não vive mais no pecado, você foi tirado das trevas, do pecado, agora você está no corpo de Cristo, você está na luz, você está numa vida de santidade, e essa vida precisa ser desenvolvida, uma vida de pureza. Então precisa agora fazer uma limpeza, né, completa na mente e no coração. Então Paulo vai apresentar essa necessidade. No capítulo 7, ele vai tratar da utilidade da lei. Não é porque vivemos na graça agora que podemos desprezar a lei. A lei é útil, a lei nos condena, mas a culpa não é da lei, é nossa, e Paulo vai mostrar isso. Daí a nossa luta entre a carne, o espírito e a carne, né? Essa questão que ele vai trabalhar também no capítulo 7. O capítulo seguinte, estou mostrando capítulo a capítulo, mas num panorama geral, resumidamente. O capítulo 8, o que ele trata? Trata da nossa consolação, sob 2 aspectos, 2 pontos. Os que estão em Cristo se acham fora da condenação. Aliás, nós crentes gostamos muito do capítulo 8, né? que mostra essa realidade para nós. Os que estão em Cristo, então, não estão mais debaixo de condenação, do juízo, do inferno. Eles estão agora guardados, estão consolados, né? Em Cristo Jesus. E os que permanecem na carne têm participação na salvação eterna. Perdão, os que permanecem na carne têm participação na salvação eterna. Deixa eu entender melhor aqui. O capítulo 8 trata da nossa consolação sob 2 pontos. Os que estão em Cristo se acham fora da condenação eterna. Os que permanecem na carne têm participação na salvação eterna. Aqui eu acho que precisa de alguma correção. Porque aqui ele trabalha a questão da carne e do espírito. Então acredito que falta um não aqui, né? Não tem participação na salvação eterna. Que ele vai trabalhar essas 2 questões aqui. Tá bom, meus irmãos? O capítulo 9, ele vai dizer que nem todos, ele vai trabalhar a questão da descendência, ou dos descendentes de Abraão. O judeu batia no peito e dizia assim: nós somos descendentes de Abraão, nosso pai é Abraão, então nós somos filhos de Deus. Paulo vai quebrar esse entendimento dos judeus. Ele vai mostrar que nem todos os que são descendentes físicos de Abraão são de fato participantes do pacto, né, da graça do pacto. Ou seja, são filhos de Deus, verdadeiramente. Ele vai desenvolver isso. Mas os que pela fé se convertem, mesmo que sejam gentios, além, né, não precisa ser só judeus, mas se for gentil, que o judeu considerava o gentil um indigno da salvação, né, da bênção de Deus, Paulo vai mostrar que, na verdade, não é isso. Basta ter a fé. E aí não importa se é judeu ou se é gentil, para que tenha a salvação. E por outro lado, não adianta você dizer que você é descendente de Abraão e se apegar nisso para dizer que você tem a vida eterna, tem a bênção de Deus. É preciso a fé para que tenha a salvação do Senhor. O capítulo 10, ele mostra a importância da lei, porque lá atrás ele fala que nos condena, aqui ele vai mostrar que ela nos guia também à justiça da fé, e esta justiça é oferecida a todas as nações, mas só é aceita por aqueles a quem o Senhor ilumina. Então a questão aqui dos que são eleitos para a salvação. No capítulo 11, o pacto divino não foi totalmente apagado pelos judeus, mas de certo modo eles são provocados pela fé, pela fé dos gentios. O pacto, a promessa que Deus fez com os judeus não foi totalmente apagado para eles, né? Corrigindo aqui. Pela rejeição deles ao Senhor da glória, a Jesus Cristo, né? A dureza do seu coração, não significa que nenhum judeu será salvo. Não foi apagado totalmente o pacto, a promessa, a aliança de Deus para com eles. Mas eles serão inclusive provocados, Paulo vai trabalhar isso, a fé deles
também despertadas pela fé dos gentios. Eles rejeitam a Cristo, o Evangelho agora vai para os gentios que eles afirmavam que não podia ser salvo, ter a bênção de Deus, agora são alcançados pelo Evangelho, e agora a fé dos gentios provoca a fé dos próprios judeus, daqueles a quem Deus quer salvar de acordo com o seu plano. Paulo vai trabalhar isso nesse capítulo 11. O capítulo 12 e o capítulo 13, ele apresenta normas gerais para a vida cristã. A gente também gosta muito desses capítulos porque são mais práticos, não é? Nós conseguimos aplicar com mais facilidade na nossa vida, porque tem a ver com o viver cristão, com a conduta cristã. E a questão da sujeição às autoridades seculares, vida cristã. Como é que o crente precisa e deve entender a sua relação com as autoridades neste mundo? Paulo vai ensinar isso. Paulo vai mostrar que nós precisamos respeitar e nos submeter e honrar as autoridades, porque, antes de tudo, elas foram escolhidas e autorizadas pelo próprio Deus. O capítulo 14, e eu já estou caminhando aqui para o final, eu disse que eu estou fazendo apenas um panorama geral para os irmãos. No capítulo 14, o apóstolo Paulo faz uma exortação à obstinada superstição e ritos mosaicos da parte de alguns judeus cristãos. Os judeus que haviam sido convertidos do judaísmo ao cristianismo, eles vêm para o cristianismo e eles querem arrastar consigo todo o ritual, as cerimônias que eles aprenderam e que eles entendiam que isso eram essenciais para a sua vida com Deus. Mas muitas delas foram cumpridas com o Antigo Testamento, com a vinda de Cristo, né? Eram práticas do Antigo Testamento, da lei de Moisés, e que agora, com Cristo, foram encerradas, foram cumpridas. Uma questão que fica muito evidente, que é muito discutida, é a questão do valor, da importância da prática da circuncisão. Isso trouxe sérios problemas e, aliás, foi motivo para o primeiro concílio, a primeira reunião conciliar, que é conhecido como o Concílio de Jerusalém. A liderança da igreja se reunindo para tratar desse tema agora, porque há uma tensão, há uma questão que precisa ser resolvida, porque há uma tensão entre cristãos judeus e cristãos gentios. Os cristãos judeus querendo obrigar os cristãos gentios a circuncidarem-se. E aí Paulo vai trabalhar muito essa questão, mostrando que a circuncisão importante não é a da carne, mas a do coração, pela fé na palavra de Deus. Então, aqui Paulo vai tratar nesse capítulo 14 dessa obstinação, né, que é mostrada aqui como obstinada superstição dos cristãos e o completo menosprezo da parte dos outros, né? Porque os judeus estavam rejeitando os gentios. Aliás, os próprios judeus, muitos deles rejeitavam e perseguiam o apóstolo Paulo também, porque teve o seu ministério voltado também para os gentios. Esse foi um dos motivos também. O capítulo 15, ele repete o seu argumento geral como uma conclusão de todo o seu tema. Os fortes devem usar a sua força na confirmação dos fracos, né? O cristão já experiente, experimentado, eles precisavam apoiar, encorajar, fortalecer, confirmar a fé dos fracos e dos que estavam sendo convertidos também. E resolve também o conflito entre os judeus e os gentios quanto às cerimônias religiosas, mostrando que a salvação de ambos repousa na misericórdia divina. O judeu não foi salvo porque ele era descendente de Abraão, porque ele tinha algum mérito, algum merecimento. Ele foi salvo pela misericórdia de Deus. A misericórdia é essa mesma que também alcançou o gentio, aqueles que foram convertidos. E Paulo vai também trabalhar
essa questão importante. E ele vai reafirmar sua autoridade apostólica, que foi muitas vezes questionada pelos judeus. Paulo reafirma a sua autoridade apostólica e justifica a sua esperança em visitar esses cristãos. Como ele disse desde o início dessa epístola, ele já deixa isso claro, esse desejo claro de fazer essa visita a esses cristãos lá em Roma. E o capítulo 16 é basicamente dedicado a saudações, concluindo essa epístola aqui, e ele faz essa conclusão com uma bela oração que é dirigida também a esses cristãos que estão lá em Roma. E eu quero finalizar esse breve panorama apresentando para vocês esse esboço do Donald Carson. Ele vai mostrar para nós aqui, nesse esboço, o seguinte: primeiro, que o Evangelho, como a justiça de Deus, mediante a fé, Paulo trata isso nos capítulos de 1 a 4. Esse é um esboço desse outro autor. Ele vai dizer que o apóstolo Paulo apresenta nesses capítulos de 1 a 4 o Evangelho como a justiça de Deus mediante a fé. Não é diferente do que eu mostrei já para vocês aqui. O que é o Evangelho? O Evangelho como justiça de Deus mediante a fé trabalhada nesses capítulos. No capítulo 5 ao capítulo 8, ele vai mostrar que o Evangelho como o poder de Deus para a salvação, né? A nossa salvação, a salvação do pecador. Na sequência, ele vai trabalhar no capítulo 9, versículos de 1 a 11 e o 36, o Evangelho e Israel, essa relação entre o Evangelho e a nação de Israel, que Paulo realmente trabalha isso. Os capítulos 12, aqui o anterior, é do capítulo 9, que vai do versículo 1 ao capítulo 11 até o versículo 31. Ele vai trabalhar essa questão do Evangelho, essa relação do Evangelho com os israelitas. E no capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, ele vai trabalhar a questão do Evangelho e a transformação da vida. Isso aqui é um esboço que esse autor apresenta para nós aqui nesses capítulos. E do capítulo 15 e 16 é a conclusão, né? Carson apresenta então como sendo a conclusão. Então, um pequeno esboço aqui para você enxergar o que é o livro ou a epístola de Paulo aos Romanos. Essas palavras marcadas aqui são orientadoras para nós. Então ele trata a questão da justiça, a questão do poder de Deus por meio do Evangelho, a relação entre o Evangelho e Israel como nação, que é muito forte essa questão em Romanos, e a questão da transformação que o Evangelho faz na nossa vida, o poder para transformar a nossa vida, e a conclusão propriamente dita que ele faz para nós aqui. O propósito dessa carta. Ele diz que Paulo tinha vários propósitos. Dentre eles, a partir dos embates anteriores na Galácia e em Corinto, a crise futura em Jerusalém, que veio a ser tratada, a necessidade de conseguir uma base missionária para o trabalho na Espanha. Paulo tinha em mente também essa base missionária. A importância de unificar em torno do Evangelho a comunidade cristã dividida em Roma, né? Porque lá você tem os cristãos gentios e judeus, e Paulo escreve também visando essa unificação, essa unidade, trabalhar a unidade, porque afinal de contas os dois, judeus e gentios, o que são? São crentes, pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Não podem viver divididas, precisa ser unificada, né? A questão da unidade aqui. Essas situações levou Paulo a expor o seu pensamento a respeito da questão histórico-salvífica de judeus e gentios, a lei e ao Evangelho, a continuidade e a descontinuidade entre o Antigo e o Novo. Então, são questões que Paulo esboça, trabalha na sua epístola aqui aos Romanos, né? A história da salvação entre judeus e gentios. É muito interessante isso quando você vai perceber
Porque os judeus, eles entendem que a salvação é para eles. Mas na verdade, quando você resgata a história, você vai observar que a salvação é prometida para os gentios desde o Antigo Testamento. Não é só no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus já promete que a salvação também é para os gentios, não apenas para os judeus. A relação entre a lei e o evangelho, que também é trabalhada, aliás, é uma questão relevante para os nossos dias, porque há crentes que entendem que, pelo fato de vivermos na graça, a lei precisa mais, pode ser desprezada. E Paulo vai mostrar que não, devemos e precisamos acatar também a lei juntamente com o evangelho. A continuidade e a descontinuidade entre o antigo e o novo. Isso aqui também é interessante, porque há esses elementos. O que continua? O que continua no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento? E o que não continua mais? Por que eu digo que isso é importante e é relevante? Porque há hoje entre evangélicos uma continuidade de elementos do Antigo Testamento que não tem justificativa bíblica. Alguns símbolos do Antigo Testamento que são resgatados para o movimento, a prática do movimento evangélico nos dias de hoje, que não há apoio bíblico para o resgate do uso, por exemplo, da Arca da Aliança, ser trazida aí e exposta e trabalhada como elemento motivacional para a fé dos cristãos, dos evangélicos, nos dias de hoje. Então, Paulo vai trabalhar essa questão também da continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E são questões que são importantes para nós entendermos esta carta e sermos também edificados como cristãos, como servos de Deus nos dias de hoje. Então, eu pretendo caminhar com os irmãos, capítulo a capítulo, como nós fizemos com a carta de Tiago também, e a minha esperança é que esse estudo seja também edificante para as nossas vidas, possamos extrair o que há de bom, e certamente há muita coisa boa, muito ensinamento bom na Epístola de Paulo aos Romanos para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe nessa caminhada e que seja edificante esse estudo nesta carta para todos nós e para a glória do seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém. Nós vamos encerrar, então, irmãos, após essa apresentação, e na semana que vem nós iniciaremos propriamente o nosso estudo. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Eu irei fazer esta oração em final, encerrando o nosso culto neste momento. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos te louvar o teu nome, te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede aqui, Pai, e por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de fazer esse estudo de maneira mais profunda, Pai, nesta epístola. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê toda a condição e capacidade, que teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, e nos guie, Pai, nessa caminhada, para que esse estudo seja edificante para todos nós, que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso conhecimento, ó Deus, da Tua Palavra seja ampliado e aprofundado, ó Pai. E para isso, Senhor, precisamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. E agora, Pai, despede-nos em paz, leva-nos, ó Deus, de volta para os nossos lares, guardados e amparados pelo Teu poder. Que o Senhor continue abençoando toda a Tua igreja na face da terra, iluminando e guiando na Tua pureza e na Tua santidade, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, está encerrado o nosso culto hoje, os irmãos podem sentar-se, e aos irmãos também que estão em casa e a nós, que Deus nos abençoe no restante de dias dessa semana. Amém.